Em termos de genética, Sim. como você está falando sobre manipulação e questões de Sim. mutações genéticas e tudo mais, você acredita que no futuro surgirão os super-humanos ou não? Sim. Já existe. Já existe? Já existe algumas... Super-humanos, essas assim, super-humanos. geneticamente Sim, mudados? essa modificação genética. E está acontecendo atualmente. Mas né? é uma, Se você uma vê, mutação natural Desde... ou... Não, proposital. Ah, é? Né, para deixar a questão, limitar também a capacidade, mas porém, eu acredito que é mais para limitar. Limitar mesmo, Isso, na cara porque dura. esses super-humanos, esses super seres humanos que a gente vê com algumas capacidades além do comum, Sei. né, muitos deles já atuam de forma, né, oculta, digamos assim, Sim. utilizando essas capacidades para manipulação de massa. Eu sempre já ouvi falar de histórias que o pessoal fala de seres de outros planetas, Sim. reptilianos. Veja, não é que eu não quero entrar nesse assunto, porque senão a gente vai ficar aqui horas Verdade, falando sobre terra plana e tudo mais. Mas do ponto de teorias. vista no nosso dia a dia, por exemplo, essas mudanças genéticas, por exemplo. Desde a alimentação. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu tenho 60 anos, segundo a cultura japonesa. Parece que você conta a partir da concepção, né? Do dia da concepção, né? Parece, se eu não me engano. Então, como eu vou fazer 60 anos dia 21 de fevereiro, daqui uns 6, 7 meses, né? 8 meses. Então, tecnicamente, né? Eu já tenho 60 anos. Muito bem. O Timer só fica dando risada. Mas é verdade, Timer. Pô, tô falando. É um fato cultural. E às vezes as pessoas falam, Saulo, mas eu não imaginava que você tinha 60, eu achava que você tinha uns 45, 48, 50, 60 não. Pessoalmente então, não. aí eu te pergunto, isso aí também já não é uma mudança genética? Quer dizer, nós, naturalmente, as próprias, o próprio corpo está mudando? Já produz essa fórmula, mas isso também foi consequência da tua vida anterior de exercício, alimentação, de alimentação, higiene, cultura. Cultura. Isso também influencia muito no futuro, presente inclusive futuro. Entendi. Mas essa questão de manipulação genética na geração futura das pessoas que vão ter filhos, né, digamos assim, que foram vacinadas, digamos assim, a vacina agora atual, né? Que tá o remédio que está sendo colocado aí no mundo. Uma professora minha que chama de picadinha de abelha, para não falar o nome. Exatamente, a picadinha de abelha, de abelha, né? A questão alimentícia, né? Os agrotóxicos nas plantações, né? Tudo os isso produtos mexe. ultraprocessados que a gente está vendo atualmente, essa picadinha de abelha que está vindo, essa geração futura agora, a gente não tenha dúvida. Vai ter mudança genética. Vai ter essa mudança genética. Agora, pro bem ou pro mal, né? Essa é a questão. Particularmente, acredito que não seja para o bem. É uma opinião, com todo respeito. A minha opinião com particular, todo respeito. Eu não acredito que seja para o bem. No intuito de privar, limitar essa geração para que elas fiquem mais estagnadas. Eu vejo, você sabe que eu vejo os satélites pela própria educação, pela própria forma de ensinar. Se você não buscar metodologias de ensino, você fala assim, mas eu leio bastante. Tá bom, você além de ler, você tem que ler, assimilar, memorizar, entender, saber a fonte, né? Fazer todo um exercício de sinapse com os neurônios. E muitas vezes o que eu observo que nós na sociedade, não estou falando só de agora não, estou falando de quando eu era criança, quando eu tinha 10 anos de idade, estou falando 1970, 1980. Eu vejo como a sociedade ela foi manipulada nos últimos, talvez, 200 mil anos. Não, a sociedade tem um projeto de cientistas físicos de Harvard que eles falam que o mundo vai mudar em 5 em 5 anos, drasticamente. Nossa, mãe. Em 5 em 5 anos. Eu sempre falo para os meus amigos pessoais, família... Vai se preparando. Pra gente, entre 2020... Essa transição de ano de 2024 para 2025, a gente vai viver um ano intensamente.
entendeu? Em termos de mudanças, essas mudanças em todos os aspectos, desde sociais, científicas, né? Esse Atingindo a cultura. Pra caramba, né? Mudanças genéticas. Viu? Essa mudança genética, porque mudando o DNA não é o estereótipo, né? A questão social, né? A cultura em si também, né? Mas principalmente a genética, mudando o DNA, né? Ativando ou inativando determinados cromossomos ali, muda toda uma geração, vai ter uma perpetuidade. Você já leu um livro chamado Admirável Mundo Novo? Não. É um livro, acho que tem uns 50 anos. Depois fizeram um filme, mostra sobre uma sociedade onde existiam classificações, os seres tipo alfa, beta, eram tudo pessoas que nasciam... Alfabeto a gente via muito na faculdade. Eles nasciam, mas era classe alfa, classe beta, classe... E as pessoas nasciam por máquinas, eram máquinas... Graus. Eram castas, e eles não existia reprodução natural. Era tudo por máquinas, as máquinas combinavam os códigos genéticos para, por exemplo, na sociedade nós temos, vamos falar, temos 1 bilhão de pessoas, só que a gente precisa de 2 bilhões de pessoas da casta ZZZ, que seriam seres humanos totalmente limitados a ser operacionais. Entendi. Nossa, e tem uma cena que é muito louca, porque tem um jovem que nasce de uma relação normal, de uma relação sexual entre o pai e a mãe. E ele vive nessa sociedade muito louca. E se você não leu, chama Admirável Mundo Novo. Tem até série, no YouTube deve ter. Leia o livro, eu li esse livro já tem uns 30, 40 anos, sei lá. Então e é um livro, e tá muito relacionado atualmente com essa coisa da Matrix, aquele filme. Né? Eu fico... meu Deus do céu. A gente tá esperto, viu? A gente tem que tá esperto. É porque quando você lê esses temas fora da caixinha, você já visualiza esses temas, né, de livros, séries, filmes, com outros olhares, entendeu? Não daqueles olhares comuns. Admirável Mundo Novo e Revolução dos Bichos, é um livro também fininho, rápido de ler. Eles têm, pra mim, é carne e unha. Sei. Leia. Eu acho... São livros anteriores, mas também com temas atuais. Né? Antigos. E, se eu não me engano, o autor dos dois, não tenho certeza agora, é o George Well. Eu não tenho certeza, eu não me esqueci do autor. E tem um outro que eu dei uma lida rápida, assim, mas eu tô vendo a sinopse, que eu vou começar a ler, que eu tô na iminência de comprar, que é Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz. Eu tô falando sério, eu vi uma sinopse do livro, eu vi umas partes do livro que realmente chama Cartas do Diabo para Seu Aprendiz, que mostra como manipular pessoas, manipular situações. É muito... Tem toda uma técnica de neurolinguística. Isso, é muito louco. Até de imagens, cores. Você estuda tudo isso, né, Vini? As cores, a gente vê muito as cores azul e rosa, entendeu? Em filmes, em seriados. Agora tem uma mais interessante ainda. Azul e rosa? Azul e rosa. Não, agora tem um símbolo, né, que tá tão atual, ninguém presta atenção. Qual que é? É o símbolo da pirâmide normal, dessa, inversa. Invertida. Repara na Gazeta, SBT, Globo nem se fala. Sei, uma pirâmide invertida. Pirâmides comuns, normais e invertidas. As duas ao mesmo tempo. Olha os comerciais do Fantástico, olha o símbolo do show de Sandy Júnior, né, o programa do Bial. Precisa entender essas simbologias, né? O SBT, Gazeta, todas as emissoras. Independente de certo ou errado, tem que entender o por trás. Entender por que tem essa simbologia. O X. Olha. O X já é a questão essa que a gente falou atualmente sobre a genética, sobre a questão de gênero, tudo está relacionado, onde tem X está relacionado a gênero. Olha o livro da Xuxa, né, que é um X com ela, né, porque Xuxa é a mulher, foi uma artista mais bem premiada, né, mais consagrada do Brasil, com aquela simbologia do X. Entendeu? Interessante. Tá relacionado com... Mas por que Xuxa também tem o vínculo dela com crianças? Entendi.
Quer dizer, então tudo isso de uma certa forma não é nada, não é uma coisa ao acaso. Olha que não interessante. Nós não estamos falando se é pro bem ou pro mal, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu acredito que não seja pro bem, não. Mas assim, sabe como é que é, né? A gente que vive no mundo da mídia, né? Rádio, TV, televisão, é bom deixar bem claro, para deixar uma reflexão para o ouvinte, para as pessoas questionar o que você acha, é pro bem ou pro mal, né?